Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas cortinas sobre as ruas desertas de Chicago. Os postes de luz lançavam uma luz pálida sobre o asfalto, e cada lampejo de neon parecia refletir a solidão daqueles que voltavam para casa tarde da noite. Monica Bennett, de 28 anos, caminhava rapidamente em direção ao seu prédio após um longo dia no hospital. Seus sapatos encharcados escorregavam levemente no pavimento molhado. Ela estava exausta, mas seus pensamentos estavam ocupados com o trabalho. Um paciente frágil acabará de ser estabilizado, e ela se sentia orgulhosa por ter feito a diferença. Ela ainda não sabia que aquela noite seria a que mudaria sua vida para sempre. Quando ela estava prestes a atravessar a rua, um carro preto surgiu do nada, freando bruscamente à sua frente. 2 policiais saltaram do veículo. "Senhora, pare!" gritou um deles, sua voz ecoando no silêncio da noite. Monica recuou instintivamente. "O quê? Eu não fiz nada." Sua voz tremia, mas ela sabia que qualquer tentativa de resistência seria inútil. Os policiais impassíveis agarraram seus braços. As algemas frias se fecharam em seus pulsos, e Monica sentiu uma mistura de medo e injustiça a invadir. Os transeuntes, àquela hora tardia, observavam, alguns chocados, outros desviando o olhar, incapazes de intervir. Ao ser forçada a entrar na viatura, Monica cruzou o olhar com um dos policiais e notou algo que a paralisou instantaneamente. Um distintivo federal claramente identificável estava sobre o painel. Seu coração disparou. Suas mãos tremeram sob as algemas. O marido dela? David Harris, um respeitado agente federal conhecido por seu rigor e integridade, foi ligado a essa prisão. Monica sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ela não entendia como aquilo podia ter acontecido, mas uma coisa era certa: naquela noite nada seria como antes. A viatura policial avançava lentamente pelas ruas escorregadias de Chicago. Monica, ainda algemada, tentava controlar a respiração. Sua mente fervilhava. Por que ela? O que tinha feito? Cada gota de chuva no para-brisa parecia um lembrete cruel de sua impotência. Os 2 policiais conversavam em voz baixa, completamente alheios à tensão que a paralisava. Monica sentiu o coração disparar ao reconhecer novamente o distintivo do marido, David Harris. Ele brilhava fracamente sob a luz do painel. Ela congelou sem conseguir falar. "Monica", murmurou para si mesma, sua mente lutando para compreender o impossível. David e seu marido ocupavam um cargo federal tão importante que podia prender qualquer um. Mas por que ela era o alvo? Seria um mal-entendido? Um engano? O policial que dirigia o carro parou abruptamente em frente a uma delegacia. Monica foi escoltada para dentro, ainda algemada. O silêncio pesado no saguão, quebrado apenas pelo som seco de botas no piso de azulejo, aumentou sua ansiedade. Ela percebeu vários policiais observando-a, alguns surpresos, outros curiosos, como se ela fosse uma criminosa procurada. Então, um dos policiais se aproximou dela e disse: "Senhora Bennett, precisamos verificar algumas informações. Por favor, acompanhe-nos." Foi então que Monica sentiu uma raiva gélida crescer dentro de si. Ela sabia que não tinha feito nada de errado. Queria gritar, protestar, mas um único olhar para o distintivo de David a paralisou. Seu corpo inteiro enrijeceu. Ela percebeu que precisava manter a calma, porque a pessoa que poderia mudar o rumo daquela prisão estava por trás daquele distintivo. Naquele exato momento, Monica compreendeu que aquela prisão não era apenas um erro policial. Era o início de uma situação em que seu mundo pessoal e o trabalho federal de seu marido entrariam em conflito, e que esse choque revelaria verdades que ela jamais poderia ter imaginado. Monica foi conduzida a uma pequena sala de interrogatório na delegacia. A luz forte incidia diretamente sobre ela, acentuando cada sombra de cansaço e angústia em seu rosto. Os 2 policiais a sentaram de frente para uma mesa de metal fria. "Senhora Bennett, recebemos um relatório referente a..." Um deles começou, mas parou ao ver o distintivo em sua mesa. Monica sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que aquele distintivo não era um distintivo qualquer. Era o distintivo federal de seu marido, David Harris, o homem que havia arriscado a vida diversas vezes para proteger pessoas inocentes. Sua mente trabalhava a mil. Como ela poderia ser presa se seu marido estava, de uma forma ou de outra, no centro daquela situação? Ela encarou o policial que a interrogava, paralisada, incapaz de dizer uma palavra. Você conhece esse agente?" perguntou um dos policiais abruptamente, como se tivesse acabado de entender algo. Monica assentiu com a cabeça, com a garganta apertada.
Ele é meu marido, conseguiu dizer com a voz trêmula. Naquele instante a expressão dos policiais mudou completamente. A arrogância inicial deu lugar a uma mistura de surpresa, nervosismo e constrangimento. As algemas foram cuidadosamente removidas, como se simbolizassem um erro do qual agora se davam conta. Mônica respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Ela sabia que o marido tinha o poder de resolver a situação, mas não estava preparada para as verdades muito mais profundas que essa prisão revelaria. Poucos minutos depois, outro policial entrou, desta vez com um rádio na mão. Após uma breve troca de palavras, o chefe da patrulha anunciou: Mônica Bennett, você está livre. E para sua informação, talvez seja prudente manter contato com o agente Harris. Mônica então percebeu que o que parecia uma prisão comum era, na verdade, apenas a sombra de um problema maior, um incidente em que sua identidade, cor e posição pessoal entraram em conflito com o mundo complexo do trabalho federal de seu marido. Ao sair da estação, Mônica observou a chuva cair novamente nas calçadas. Uma coisa era certa: sua vida acabará de virar de cabeça para baixo, e ela não fazia ideia das revelações que a aguardavam nos próximos dias. Na manhã seguinte, Mônica estava sentada na sala de estar do seu apartamento, tremendo, mas determinada a entender o que havia acontecido. David, seu marido, acabará de chegar, com o terno impecável e o distintivo federal ainda visível no cinto. Seu olhar era sério, mas repleto de uma energia protetora. Mônica, ele começou suavemente, eu sei o que aconteceu ontem à noite. Não foi um simples engano. Mônica olhou para ele com os olhos arregalados. Então por quê? Porque eu. David respirou fundo. Você descobriu algo que algumas pessoas queriam manter em segredo. Ele explicou que um grupo criminoso estava sendo monitorado por sua equipe havia várias semanas. Esses criminosos tinham cúmplices infiltrados em certos departamentos municipais e haviam relatado uma mulher suspeita que correspondia à descrição de Mônica. Pura coincidência e intenção calculada. O plano deles era provocar um incidente para distrair a federação e colocar David em uma situação difícil. Mônica sentiu o coração acelerar. Ela havia sido enganada, usada como isca. O medo do dia anterior se transformou em raiva. Então eles tentaram me prender para chegar até você? Perguntou ela com a voz trêmula, mas determinada. David assentiu com a cabeça. Exatamente. E é por isso que eu não queria que você entrasse em pânico. Sua calma evitou um desastre. Mas agora precisamos agir. Ele pegou o celular e começou a discar um número. Poucos minutos depois foi conectado a seus superiores federais e à polícia municipal. A prisão do dia anterior foi imediatamente cancelada e os policiais envolvidos foram reconduzidos para uma investigação interna. Mônica então percebeu que seu marido não era apenas um agente federal, ele era seu protetor, mas também uma figura em um mundo que ela desconhecia. Ela entendeu que aquela noite tinha sido apenas um aviso, um lembrete de que a vida podia mudar num instante, e que seu marido estava pronto para fazer qualquer coisa para protegê-la. Ao se jogar no sofá, exausta, mas aliviada, Mônica sabia de uma coisa: jamais esqueceria aquela noite. E se preparou mentalmente para o que estava por vir, pois aquela armadilha era apenas o começo de um jogo muito mais perigoso. Nos dias que se seguiram, Mônica e David trabalharam em estreita colaboração para descobrir quem havia orquestrado a prisão. Cada pista os levava um pouco mais fundo em uma complexa teia de corrupção e manipulação dentro de certos departamentos municipais. Certa noite, David recebeu uma ligação anônima. A voz era fria e ameaçadora. Você teve sorte da última vez. Da próxima vez, sua esposa não vai sobreviver. Mônica sentiu o sangue gelar, mas apertou a mão de David. Não importa o que tentem, estou com você. Eles então arquitetaram um plano para prender os verdadeiros culpados. Com a ajuda dos agentes federais de David, organizaram uma operação para expor a rede criminosa e seus cúmplices dentro da polícia. Câmeras, testemunhas e provas digitais revelaram tudo: os falsos relatórios, as manobras para desacreditar Mônica e o plano para chegar a David por meio dela. Durante a operação final, os responsáveis foram presos. Mônica, que fora o alvo inocente do plano, foi celebrada por sua coragem e resiliência. A mulher que havia ficado paralisada de medo ao ver o distintivo do marido agora estava ao seu lado, mais forte do que nunca. Naquele dia, Mônica percebeu uma profunda verdade: o medo pode paralisar, mas a verdade e a coragem podem libertar. Ela também compreendeu que seu marido não era apenas um agente federal, mas um aliado, um protetor e um parceiro em uma vida onde justiça e lealdade não são meras palavras, mas forças capazes de mudar o destino.
Enquanto caminhavam juntos sob o céu claro de Chicago, Mônica pegou a mão de David e sorriu. Sabiam que a vida continuaria imprevisível, mas essa provação os havia fortalecido e unido ainda mais. E pela primeira vez em muito tempo, Mônica sentiu que nada nem ninguém jamais poderia quebrá-la.